igreja de demônios. Esta revelação eu tive há mais de 5 anos. Era noite e eu estava dormindo. De repente eu me vi no mundo espiritual. E nesse momento, quando eu me vi no mundo espiritual, assim pairando sobre o meu bairro, eu olhei assim a cerca de 500 metros, eu conseguia enxergar alguma luz vermelha que de certa forma piscava. E aí, quando eu olhava para aquela luz, me causava certa sensação de temor, certa sensação de medo. Então eu me perguntava, o que era aquela luz? De onde vinha aquela luz? O temor que vinha de fora, esse temor não me atingia, porque desta forma eu estava acostumado a ter aquele tipo de visões, a ter aquele tipo de revelações. Então, com alguma curiosidade, eu decidi ver o que estava acontecendo, de onde vinha aquela luz. Então, eu fui me aproximando aos poucos, e quando ia me aproximando, de certa forma, eu sentia que aquela energia, aquela luz que vinha e causava algum temor cada vez mais me tentava invadir, embora não conseguia, porque eu sentia que o temor estava por fora, mas não me atingia por dentro. Ou seja, embora era um clima de temor, era um clima de medo, aquele medo não conseguia me atingir. Então naquele momento eu fui me aproximando, e nesse momento, assim que eu olhei, eu percebi alguma cruz gigante, e naquele sítio tinha aquela cruz gigante, assim no mundo carnal, no mundo físico, lá existe uma igreja, mas naquele momento eu olhava por baixo, não conseguia ver a igreja, apenas ver naquele lugar uma cruz gigante. E nessa cruz gigante, assim à volta, como se fosse uma iglite, haviam lamparinas pequenas, assim vermelhas, que giravam toda a cruz. Várias e várias lamparinas vermelhas. Acredito que havia mais de 1000 lamparinas. E aquela cruz tinha cerca de 30 metros de altura. E naquele momento eu ia olhando e aquelas lamparinas iam piscando, mas não chegavam a apagar, apenas ficavam forte e ficavam um pouco mais fraca, ficavam forte e ficavam um pouco mais fraca. E naquele momento eu vi uma lamparina soltou-se. Quando aquela lamparina soltou-se, ela vinha em minha direção. E eu vi assim também algumas lamparinas de alguma maneira dar a volta à cruz. E aquela lamparina que vinha em minha direção, assim que chegou bem mais perto, eu consegui ver que era um demônio. E aquele demônio tinha pernas como se fosse aquelas aranhas que têm pernas longas. Acho que são chamadas de pernilongos. Então, aquele demônio assim que vinha em minha direção com aquelas pernas feito pernas de aranha, mas a cabeça, o corpo é aquela lâmpada vermelha, assim que chegava por perto, também me trazia cada vez mais aquela sensação de temor, aquela sensação de medo, mas ainda assim não conseguia me atingir por dentro. E assim que chegou por perto, de alguma maneira, para me dar algum medo, eu bati naquela lâmpada e senti como se fosse uma lâmpada que tinha quebrado, mas era um demônio assim minúsculo, caiu por chão. E eu olhava, percebia que aquele era um lugar onde no mundo físico havia a igreja, mas no mundo espiritual havia uma cruz feita de demônios que causavam algum temor, causavam algum medo. E naquele momento eu senti aquele medo conseguir me atingir por dentro, e desta forma eu queria fugir. Naquele momento, querendo eu fugir, não demorou, acabei por acordar. Quando acordei, eu me perguntava o que tinha acontecido. Por que no lugar da igreja havia uma cruz feita de demônios? Havia uma cruz que aí emanava uma energia, uma presença totalmente demoníaca. E quando eu fui cada vez mais querendo entender aquilo, eu fui perceber que, embora aos domingos, embora aos sábados talvez, existem pastores
padres que vão pregando, em teoria, o nome de Jesus, quando é no mundo oculto, às noites, às madrugadas, ali vão sacrificando, vão fazendo consagrações às trevas. Ou seja, o espírito que vai, de alguma maneira, regendo aquela igreja, regendo a direção daquela igreja, são espíritos demoníacos, de forma que aquela igreja não serve para salvar, mas antes para matar o espírito daqueles que estão salvos. E então eu fiquei com algum pavor, alguma fobia das igrejas, porque se há igrejas que são consagradas para tais coisas, então, de certa forma, aquilo me ia causando algum medo de ir às igrejas. Mas no vídeo passado eu já falei um pouco sobre isso. Eu percebi que o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e isso é bíblico. Então eu fui percebendo que não importa o quão densas sejam as trevas, ainda que for a mais ínfima luz, acabará por decepar essas trevas. Ou seja, não é as trevas que apagam a luz, mas é a luz que decepa as trevas. Então, se aquele que está em ti é o Espírito Santo, é o Espírito de luz, é o Espírito de Jesus, certamente não as trevas que haverão de prevalecer quando se levantarem contra ti, pois a Bíblia vai dizer: não há comunhão entre a luz e as trevas, e certamente aí onde a luz chega, as trevas somem. Então não tenha temor de uma denominação religiosa, apenas busca a Deus em espírito e em verdade, receba o Espírito Santo, o Espírito de luz, aquele que testifica que foste feito filho de Deus, e certamente ali onde você estiver, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Certamente você precisa jejuar, você precisa orar constantemente, você precisa buscar a Deus constantemente. E se você ainda não aceitou a Jesus, hoje mesmo é o dia de aceitar, porque não existe outra forma de combater as trevas que há neste mundo, pois a Bíblia vai dizer: este mundo jaz no maligno. E é certo que todos aqueles, quando não receberam Jesus, estão cegados pelo Deus desse mundo, que é Satanás e as suas hastes e os seus demônios. Mas aquele que recebeu a Jesus, o véu se rasgou. Aquele que recebeu a Jesus, já não existe mais trevas nele, mas nele habita a luz. E se você recebeu Jesus, certamente em ti há a luz do Espírito Santo, e certamente ali onde você estiver, esta luz acabará por se estender em todo lugar, e certamente você vai incomodar as trevas. Então, onde você for, vá com o Espírito Santo. Não espera que vás para a igreja para receber o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo esteja em ti, e onde você for, ali estarás você, e em você estará o Espírito Santo. Este que é o Espírito que emana a luz, pois Jesus Cristo nos disse: nós somos a luz do mundo. E certamente somos a luz do mundo porque o Espírito que está em nós é o Espírito da luz, é o Espírito de Jesus, é o Espírito que emana a graça, emana a luz que brilha para além de nós, a luz que transborda. Se você quer nesta palavra, eu quero lhe convidar a seguir este canal, pois vamos continuar a falar dessas palavras. Se você quer nesta palavra, se inscreve neste canal, segue este canal, compartilha este vídeo, comenta aqui, amém, comenta aqui, louvado seja Deus, e nos vemos no próximo vídeo, amém.